Olá, comadre! Olá, compadre! Olá para você, que é tão novinho que não tem idade para ser meu compadre nem minha comadre, mas é meu afilhado. Aqui é Viviane Maurício, e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no Conversa de Comadre. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo por que Conversa de Comadre. Quem é comadre, quem é o compadre, quem é o afilhado, são aquelas pessoas que têm aquela intimidade, que estão na sua casa, no seu dia a dia, que você troca ideias, troca informações, troca confidências, troca o choro, o desespero, o grito, a necessidade. Então, você, comadre, é a pessoa da minha cozinha que eu quero conversar com você esses dias. Para você que é novo no canal, sim, é um canal que fala sobre o quê? Sobre fofoca, sobre babado, sobre bafão? Não. É para que você, comadre, você, compadre, você, meu afilhado, se intere do que está acontecendo politicamente no Brasil, crie gosto e para que você, amanhã ou depois, tenha o conhecimento bastante para saber o quão vital é a política em nossas vidas. Antigamente, quando eu era moçoila, quando eu era menininha lá na capital, não vou falar a capital, que mais tarde eu vou falar para vocês. Antigamente se dizia que futebol, religião e política a gente não se discute. Lógico que eu acredito que na época as pessoas não tinham tanto conhecimento quanto elas têm hoje. E qual que era o intuito disso? É para que não houvesse discordância, não houvesse briga, não houvesse situações em que a amizade acabasse, em que houvesse brigas, etc., de uma maneira que enfim, houvesse situações que as pessoas ficassem brigadas umas com as outras. Hoje, graças a Deus, eu particularmente, existe uma máxima, né, dizendo que toda unanimidade é burra. O que é isso? Nós não somos obrigados a pensar iguais, igual a todo mundo, nós temos nosso direito, nós temos um cérebro, nós temos neurônios e somos responsáveis à medida que nós buscamos conhecimento, a tendência desse conhecimento é aumentar e vai se elucidando. Eu entendo perfeitamente as pessoas que vêm e dizem: olha, não gosto de política, por quê? Porque principalmente quando eu já disse para vocês que eu moro fora do Brasil há uns 22 anos, e quando eu converso com outras pessoas, as pessoas têm uma ideia do Brasil, uma ideia maravilhosa, de um país imenso, de gente maravilhosa, que a Amazônia é maravilhosa, que o Brasil é uma potência, que o nosso futebol é isso ou aquilo, mas o assunto principal que pega, todo mundo tem noção, que é a corrupção, que é o que acaba. E quem faz isso, infelizmente, na maioria das vezes, quando eu digo que antigamente se dizia, né, que todo homem, eu já disse no outro vídeo, que todo homem tem seu preço. Infelizmente, quanto maior o poder, mais as pessoas se corrompem. E, infelizmente, a política é necessária, os políticos são necessários, a arte de negociar, a arte de governar, a arte de fazer com que as coisas aconteçam, né, para nós simples mortais, para que a água, para que o café, para que o papel higiênico, para que a internet, tudo chegue, é necessário que alguém governe e que alguém tome providências e tome decisões. E, infelizmente, apesar de nós sermos um país maravilhoso, sermos conhecidos mundialmente para ser potência, infelizmente, nós somos governados por pessoas que têm colocado o nosso nome, infelizmente, perdoe aí o português, na lama. Deixa eu pular aqui um pouquinho, porque senão eu vou falar demais, eu, né, adoro conversar com vocês. Mas o intuito deste vídeo, né, eu estou fazendo outros vídeos, gostaria que você fosse lá no canal. Eu estou sugerindo alguns canais que eu assisto já há muito tempo, onde tem me ensinado muito, tem aberto a minha mente e tem me ensinado bastante. Pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, tem desde dona de casa até pessoas graduadas, catedráticas, doutores, etc. Pessoas maravilhosas que eu tenho ali feito sugestões que vão trazer muito conhecimento. O título deste vídeo de hoje é Cadê as provas? Você achou interessante? Você já ouviu falar aí este mantra, cadê as provas, cadê as provas? Você já ouviu falar nisso, nessa frase, neste mantra recentemente, comadre? Já ouviu, compadre? E você, afilhado, que é tão novo, que talvez tenha ouvido falar, ou talvez até você acredite, né, nesta fala, e nós vamos tentar, de alguma maneira,
chegar a alguma conclusão no final desse vídeo, tá? Então, cadê as provas? É o título desse vídeo. Eu gostaria de pedir um favor para você, comadre, compadre. Em algum momento da nossa história, nós fomos governadas por uma pessoa, né, a nossa mulher Sapiens, e ela, num desses vídeos, né, dessas aparições dela, ela disse: nós não temos meta. Mas quando nós chegarmos à meta, nós queremos dobrar a meta. O que eu quero dizer com isso, comadre? Eu tenho uma meta. Quem vai me ajudar a chegar nessa meta é você, comadre, é você, compadre, é você, o meu afilhado. É eu, você e Deus nesta jornada. Viviane, qual que é a meta? 100 mil inscritos. Ha, ha, ha. Você consegue? Não é? Não é fé no Pai que vai? Pois é, então nós vamos na fé e vamos trabalhar para que isso. Eu confesso para você que hoje, o começo de abril, eu tenho hoje, graças a Deus, eu fico muito alegre, porque tem mais ou menos uma semana, 2 semanas que eu tenho postado com uma certa frequência, e eu confesso para vocês que meus amigos, beijo para vocês, meus amados, que meus amigos vão lá para dar aquele apoio quando a gente começa. Gente, eu estou muito emocionada. Quanto falta para 100 mil? Não vou fazer conta aqui não, porque meus amigos bons de matemática depois vão brigar comigo. Gente, hoje eu tenho 18 inscritos, guarda esse número, comadre, 18 a caminho de 100 mil. Mas, passo a passo, então se você puder me ajudar a chegar a 100, vai ajudar bastante, porque é de 100 em 100 que nós vamos chegar a 100 mil, e desde já eu agradeço. E eu confesso para vocês que eu tenho estado alegre. Eu tenho estado alegre com o resultado do canal, porque os meus amigos têm sido tão bondosos, tão generosos, que eles têm assistido. Existem alguns vídeos lá que tem 75 visualizações, 30 visualizações, e aconteceu uma coisa interessante. De manhã eu chequei, tinha um vídeo meu último que eu chequei, que falava sobre eu recomendando o canal do Pavinato. Quando eu olhei de manhã, tinha 46 visualizações. Eu fui olhar agora, foi para 38. Mistérios da internet. Não vou citar nomes, que eu não quero ser presa. Mas é isso, comadre. Me ajuda. Como? Compartilhando, curtindo, fazendo um comentário. Você sabe que... Ai, toda vez que eu vou falar isso, eu esqueço, né? Que existem os algoritmos, que quando você faz um comentário, aumenta a relevância. Então, se você puder curtir, puder compartilhar, puder escrever alguma coisinha ali, comadre de Deus, compadre, eu ficaria muito, muito, muito grata. Eu fiz aqui uma copiazinha, né, para poder não esquecer de nada. Então, qual que é a meta, comadre? Por enquanto é 100. E depois de 100 em 100 até chegar aos 100 mil, hooray! Vai ser lindo. Uma coisa, eu quero falar uma coisa. Sim, eu tenho que dizer algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiro, quando eu falo a minha amiga, o meu amigo, uma brincadeira que eu faço pessoal, eu e a Viviane, eu falo, o meu amigo fulano de tal, às vezes ele pode ser meu amigo sim, às vezes ele nem sabe, principalmente se for artista, celebridade, etc, político, essas pessoas que têm essa relevância, né, nacional e internacional. Então, quando você é o meu amigo, não quer dizer necessariamente que eu conheço a pessoa, tá? Mas, como a pessoa não declarou, é uma brincadeira que eu faço, tá? Não declarou publicamente que ela não é meu amigo, então eu considero todos eles meu amigo. Então, quando eu citar determinados nomes, não significa necessariamente que eu conheço a pessoa, senão depois a pessoa vai me processar dizendo que eu conheço. Não, é porque ela não veio publicamente dizendo que eu não a conheço. Então, teoricamente, ela é minha amiga. Só a título de brincadeira, você sabe que hoje em dia a gente é processado por uma série de coisas, por uso indevido, etc. Então, se alguém conheceu o Murilo Huff, aquele cantor, ele tem uma música chamado... Acho que é... Como é que é mesmo o nome da música? Esqueci agora. Todo mundo tem uma ex. Acho que o nome é isso, ou é simplesmente ex. Não sei, acho que é ex, ou é todo mundo tem uma ex. E os lyrics, né, os versos são assim, eu não vou cantar, primeiro que ele vai me processar por cantar, por estragar a música dele, e também eu não quero colocar nenhum som aqui para não poder não chamar atenção, para não ganhar processo. Mas, como ultimamente a gente anda falando muito de ex, né, na política, quando você não quer citar o nome dos nossos amados, etc., então a gente fala o nome de ex. Então tem nessa música dele que fala assim,
Todo mundo tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça, mesmo tendo outras 6, que nunca passa a vez, que nunca vai ser nunca, mas para sempre um talvez. Todo mundo tem uma ex. E não sei se você tem um ex querido, então assim, quando você lá vê lá nas minhas postagens, quando eu falar do meu ex, você vai saber quem é. Então, Murilo, libera aí para eu poder cantar essa música. Então, colocar ali de fundo, libera. Hashtag faça isso chegar no Murilo. Lógico, se ele não aceitar, porque também não quer se complicar, amiga, eu vou também entender. Então, com essa coisa de, né, voltando para o nosso tema aqui, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Porque é sempre um prazer receber você aqui, tá? E você me ajuda muito quando você vem me ver. Quem gosta um pouquinho de bafão, não bafão, né? Um carinho, alguma coisa. Um dia estava eu aqui na minha casa e eu fiquei muito grata a Deus por um período da minha vida. Eu fui casada há 20 anos, depois eu me casei de novo, depois eu me separei. E eu tive esse relacionamento, né, com meu primeiro marido de 20 anos. Ele acabou falecendo. E neste canal tem um vídeo que eu fiz há uns 2 meses atrás, falando sobre esses anos maravilhosos, sobre essa. Eu me refiro mais a este momento abençoado da minha vida, de uma pessoa maravilhosa, que Deus me deu e que fez história. Então, assim, o título acho que é 20 anos de amor, 20 anos de felicidade, 20 anos de bênção de Deus. Dá uma olhadinha lá, que eu acho que você vai gostar. Tem a versão em português, versão em inglês. Quem quiser me ouvir lá falando, quiser treinar o seu inglês ou criticá-lo, à vontade. Senão, não tem problema. E outros assuntos lá que eu coloquei, dá uma passeada lá nos canais que eu sugeri, que eu vou ficar muito grata, tá? Falando em cadê as provas? Quando eu era moçoila, né, existia essa. Vamos dizer que era uma brincadeira que as pessoas diziam, né? Em tom de brincadeira, as pessoas diziam assim: olha, mentir não é pecado, contando que se combine a mentira, né? Então, a esquerda tem isso. Eles combinam determinadas coisas, inclusive uma pessoa que eu não posso citar o nome, que eu não posso ser processada, eu já citei isso em outros vídeos, né? Essa pessoa, ela fala assim: olha, nós temos que combinar uma narrativa. E a partir, dependendo da história da narrativa que nós combinarmos, as pessoas vão aceitar isso como verdade. Eu não falo exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Tem um vídeo que eu coloquei lá nos shorts, lá nos pequenininhos, acho que alguns segundos, não chega nem 1 minuto, que fala que tem inclusive uma jovem, que você sabe que hoje a moda é xingar de né, etc., outros nomes, né, esses nomes icista, né, que tem nomes que você não pode poder falar aqui na internet. E uma jovem, quando a gente vê hoje muitas pessoas repetindo esses nomes, colocando, imputando a determinadas pessoas, e quando você vê, a maioria das pessoas não sabe nem o que é que significa. Inclusive, nesse vídeo, está lá no meu canal, Converte Comadre, uma jovem, né, numa dessas passeatas, numa dessas movimentações, pergunta para ela: o que, que é isso? O que, que significa isso? Ah, eu não sei. Né? Inclusive fala nesse vídeo o seguinte: em 1943, o Partido Comunista, eles falaram assim: olha, vamos criar o seguinte, vamos começar a imputar nomes a determinadas pessoas que nos incomodam, inimigos políticos, e vamos repetir, vamos incutir, vamos gravar isso na mente das pessoas, que as pessoas vão achar que é verdade. Existe um lema, né, um ensinamento na esquerda que diz o seguinte: olha, vamos chamá-los do que somos e acusá-los do que nós fazemos. Então, se você vê alguém falando: olha, você é isso, colocando títulos ou acusando de determinadas coisas, pode ficar esperto, que eles estão fazendo isso. Então, nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Outro adendo que eu quero fazer aqui com vocês, uma amiga, beijo amiga, você sabe quem é, que eu estou falando, ela com muito carinho,
e eu recebi realmente com muito carinho mesmo, tá. Ela falou: "Vivi, os seus vídeos, né, tá faltando isso, tá faltando aquilo". E uma das coisas que ela citou foi isso: "Viviane, às vezes quando você esquece determinadas coisas, né, você fala: 'Ah, eu esqueci um lapso de memória', sim, é menopausa, sim, é velhice, sim, etcétera, dá a impressão que você não pesquisou, o suficiente ou porque, você não está levando tão a sério, etcétera, faltou um pouco de profissionalismo". Mas é só para lembrar aqui para vocês, inclusive o último vídeo que eu fiz, se não me engano, do Fala Glauber, eu até disse o nome errado de uma pessoa que eu achei muito interessante. E só lembrando para vocês, tá, que às vezes eu sinto aqui: "Ó, vai estar no link", às vezes eu ponho o dedinho assim, não quer dizer que o link vai aparecer como naquele pessoal da tecnologia, tá, não estou nesse nível. Então vai estar na descrição do canal. Inclusive eu faço umas correções, inclusive nesse vídeo do Fala Glauber, eu me lembrei o nome depois, eu fui lá e coloquei o nome. Dá uma checada se você viu, eh, esse vídeo, eu falei o nome errado, eu falei: "Gente, esse nome está errado". Mas por quê? Porque muitas vezes ao longo eu separo determinadas coisas, determinados assuntos que eu vou falar, mas ao longo aqui da gravação vai me surgindo um outro fato, uma outra história, um outro filme que eu até sugiro lá, e, fazer com que isso, né, o vídeo fique mais enriquecido, mas infelizmente dá a impressão que eu não pesquisei alguma coisa. Não, não é isso, é porque durante as minhas falas aqui eu vou lembrando de determinadas coisas. Beijo amiga, não fiquei com raiva não, tá. E lógico, as pessoas que falam com você, porque elas têm esse carinho e esse cuidado, então jamais eu vou entender como uma crítica no sentido de me desvalorizar ou me desencorajar, não. Quem ama realmente faz com que a gente, cresça, e tanto para o lado bom quanto para o lado ruim no sentido de crítica, tá. Eu vou citar uns nomes aqui, se você estava prestando atenção. Quando eu falo prestando atenção, porque algumas coisas da vida, como eu disse no meu último vídeo, todos nós temos o nosso tempo. Lembrando a frase que eu acho que é um ensinamento maravilhoso que o meu professor Ivandélio diz, que não adianta você querer dar um balde de água para quem chega na cachoeira apenas com uma xícara, ou seja, todos nós temos o nosso tempo para tudo, para política, para saúde, para qualquer decisão que você tome na vida, qualquer opinião que você venha ter, todos nós temos o nosso tempo. Então a gente tem que respeitar isso. Então, talvez em algum momento da sua vida, outras coisas eram mais importantes, você não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Se não me falha em memória, em 2014 começou aquela investigação do pessoal, né, que lava carros, que tem nomes aqui na internet que você não pode falar. E, em um dado momento ali das confissões, né, dos acordos, que inclusive é um problema seríssimo que nós temos hoje, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje dentro né, dessa investigação que começou lá em 2014, estão dizendo que houve coisas que os juízes, que os procuradores, etc., principalmente o juiz, que determinava prisões para que essas pessoas fossem induzidas, incomodadas a fazer delações premiadas. Só que nós estamos vendo exatamente o que está acontecendo hoje. Pessoas estão sendo presas para que façam confissões, que enquanto essas confissões não forem, de acordo com aquilo que eles esperavam, as pessoas continuam presas. Então, inclusive, tem um ministro que fala: "Olha, isso aqui, não pode existir, isso aqui é uma aberração, isso é ilegal", mas que muitas vezes, em algum dado né, foi, voltou, concordou, desconcordou, isso aqui que está acontecendo, ou que aconteceu na época, isso é uma imoralidade jurídica, sendo que na verdade nós estamos vendo esses mandos e desmandos acontecendo. A propósito, comadre, by the way, desculpe quando eu citar algumas expressões aqui, como eu convivo com a gente, não é arrogância diante de Deus, como eu convivo com a língua inglesa desde quando eu tinha os meus 12, 13 anos. Obrigada, mamãe, por ter pago. Gente, a gente não tinha um pedaço de couro para dar acesso, mas a minha mãe visionária falou assim: "Eu vou pagar aula de inglês para esses meninos". Eu comecei a dar aula de inglês aos 17 anos. Então hoje, até quando eu falo algumas palavras, como eu sou das antigas, tenho 51 anos, então tem algumas palavras que eu uso que estão em desuso.
Então eu costumo brincar que eu falo com legenda, tá, então pelas palavras que eu uso que já não estão mais em desuso, que estão em desusos, e também ali pela força do hábito, pelo fato de estar aqui há tanto tempo, às vezes me falta já peço desculpas, faltam palavras em português, e às vezes eu estou falando e lembro de alguma expressão e, né, que acaba de estar muito forte pelo fato de eu estar aqui, então me perdoe, não é arrogância, é porque estão muito fortes devido ao tempo que eu estou fora. Então vai faltar português? Vai ter lapso de memória? Vai. E por aí vai, e o baile segue, vamos seguindo, né. Então, foi-se, durante as investigações do Lava Carros, aconteceram várias, segundo estão sendo apontadas hoje, por isso que foi cancelado, por isso que, olha, isso aqui não pôde fazer, etc. Que interessante que o próprio STF, né, durante 3 instâncias, né, os processos durante 3 instâncias, inclusive, o próprio STF concordou com muitas coisas, e em algum momento ele, não sei se mudou o vento, se mudou a Constituição, não sei o que aconteceu, falou: "Não, isso aqui não vale mais, isso aqui não podia, agora está podendo". Então nós estamos vivendo ali momentos muito difíceis. Então, inclusive eu estava pesquisando no Google essa semana para poder fazer este vídeo para vocês, e eu achei um link que eu vou colocar na descrição desse vídeo, que é o do jornal, pode ser que amanhã ou depois não tenha mais, que eu lembro que há algum tempo atrás eu queria pesquisar algumas fotos de uma pessoa do mundo político que estava sendo presa, e eu não achei. Eu não achei fotos. Por quê? Não sei se você sabe que tem um determinado segmento ideológico aí, que eles fazem? Eles começam a apagar eventos da história. Viviane, tem como eu mudar a história? Não, mas existe um certo segmento ideológico que eles vão lá e meio que, imagina você com um livro, com um álbum, com fotos, com documentos que começa a rasgar para que não mais exista. Pois é, então o que está acontecendo? Inclusive, vou citar agora, eu ia citar depois, mas poder lembrar, que eu já citei no outro vídeo, você sabe, né, para você que acompanhou desde 2014, esses inquéritos, a Odebrecht, que a propósito mudou, né, by the way, mudou, ah, de nome, que agora, se não me engano, é Novonor, né, era Odebrecht e Braskem, que, né, fazia coisas diversificadas ali nos contratos, né, que eles tinham como construtor, incorporador e etc. Então, lembra que eu falei para vocês lembra quando você assiste aqueles filmes de documentários americanos, em que 20, 15 anos depois vai lá o xerife, o investigador, pega aquele volume, aquelas caixas, aqueles documentos todos e começa a mexer. 20 anos depois ele consegue elucidar aquele crime, então achar o verdadeiro culpado por aquela coisa que aconteceu? Pois é, em nosso país, infelizmente, talvez muita coisa não possa acontecer. Por quê? Não sei se você acompanhou, né, se você se lembra, se você viu isso, há algum tempo atrás, o juiz do STF, o Toffoli, que eu não vou falar eu não vou falar que ele trabalhou muitos anos como advogado PT e depois ele foi colocado em qual governo que ele foi colocado como ministro, não vou citar nada disso que você deve saber, né, comadre. Então, ele inclusive mandou destruir umas provas, mas não é assim, ó, rasga, não, existe uns que eu de novo esqueci o nome, né. Gente, eu não vou falar de esquete de novo, não vai dar a impressão que eu sou da época do dinossauro. Ai, gente, Drive, acho que era Drive que chama, tá, alguns pendrives. Gente, ele não falou assim: "Olha, destrói, sei lá, massa", não, ele falou assim: "Ó, você vai pegar uma furadeira, vai destruir todos", ou tipo assim, "make sure, tenha certeza que isso aqui vai ser destruído e ninguém vai pegar", né. Então é assim que nós vivemos, tá, é assim que nós estamos vivendo. Só que, como eu estava dizendo para vocês, eu vou colocar aqui na descrição, entre outras coisas que eu, né, vindo aqui na cabeça, eu vou colocar para vocês, eu vou colocar um link, não sei se você já ouviu falar, assim, da tal da famosa lista da Odebrecht, em que ela tem uns nomes, uns codinomes, uns apelidos. Não sei se você hoje ouviu falar, né, nesses anos todos da investigação, apelidos como amigo, se refere a determinada pessoa. O amigo, um amigo do meu pai, o amigo do meu pai, Carmen Miranda,
Deixa eu ver quem mais aqui que eu vou me lembrar. Eu anotei, mas, né, minha anotação ali depois vai saindo da minha ordem, né. Amante, nervosinho, italiano, pós-Itália. Que interessante que a maioria dessas pessoas que foram investigadas e muitas delas até condenadas, estão de volta na política, né. Então esse link que eu achei, eu vou colocar para vocês na descrição, hã, do vídeo, tá. Então, deixa eu ver aqui. Tá, essa coisa de apagar vídeos, apagar coisas da história é uma coisa, assim, bem da esquerda, como já se não se bastasse, coisas que já aconteceram já há muito tempo e de repente você vai pesquisar e isso não acontece. Tem um amigo meu, petista, mas que eu amo de paixão, eu falei para essa pessoa, eu falei assim: "Olha, eu tenho um sonho". Porque sempre vem, né, com essa como já acreditaram, porque o mantra é: "Cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas?". As provas existem. Lógico que eu e você não somos advogados, não somos juristas, a gente não sabe nem como, de repente está até público, a gente não sabe, né, eu não sei, de repente está até público para a gente ver, mas eu e você comedor de arroz e feijão que tem que trabalhar, pagar conta, pegar ônibus e correr atrás de metrô e correr atrás da vida e fazer serviço que a gente não está nem um pouquinho feliz em fazer, eu e você não temos tempo de fazer isso. Mas as pessoas, né, existem aquelas pessoas que têm o conhecimento, que lembrando de novo, conhecimento é poder, tá? Lembrando de novo isso, então tem pessoas que têm esse conhecimento, só que elas não disseminam, poderiam muito bem dizer: "Olha, isso aqui é público, não é, tá ali para quem quiser ver", só que a gente não tem esse tipo de informação. Mas amiga, como eu estava dizendo para você, comadre, eu tenho essa pessoa que eu conheço, que eu tenho um carinho, um respeito enorme, mas a gente discorda ali, né, politicamente falando, e eu falei assim para essa pessoa, assim: "Gente, menino, eu tenho um sonho, você sabe o que é meu sonho? Convidar você para a gente sentar e assistir como se fosse Netflix, Cadê as provas, comadre?". Já existiu mais, tá, já existiu, se você pesquisasse há 4 anos atrás, quando eu comecei a assistir mais ou menos em 2014, não sei se você lembra, o Sérgio Moro fez questão de publicizar, acho que pela primeira vez na história desse país, se publicizou estas, in delações, vamos chamar de delações, esses depoimentos, pessoas como Eduardo Cunha, como, acho que é Jorge Paes, aquele que foi governador, agora eu esqueci o nome dele, é o governador do Rio, eu só lembro o nome, né, Paes, esqueci o primeiro nome dele, agora eu vou lembrar daqui um pouquinho. Deixa eu ver quem mais, o próprio governante que está sentado nessa cadeira, que está hoje, Palocci. Então aqueles nomes, se você se lembrar desses nomes que foram todos envolvidos, existia em abundância, por isso que eu sempre falo para as pessoas: assistam, vai lá no YouTube, coloca Lava Jato, tal pessoa, depoimento, e vai aparecer. Eu fui pesquisar esses dias para poder fazer esse vídeo, comadre de Deus, meu afilhado, sumiu muita coisa, mas tem muita coisa ainda, se você tiver paciência, então qual que é a dica de hoje? Não vou indicar nenhum canal especial, mas para que a gente entenda, cadê as provas? Sim, existe ali, né, as provas, o que não foi destruído, o que não foi descartado, né, tem o que a gente sabe do que a gente não sabe, né, comadre. Então, estão lá no YouTube. Vai no YouTube, comadre, vai meu afilhado, vai você minha amiga, vai lá e coloca fulano de tal, depoimento, Lava Jato. Fulano de tal, depoimento, etc. Ainda tem muita coisa. Tem inclusive, você vai ver nomes, tá. Eu já citei Odebrecht, Braskem, que agora mudou o nome. Se mudou o nome, apagou os crimes? Não, não apagou os crimes, que a maioria dessas empresas, na época, eles fizeram acordo de leniência. O que é acordo de leniência? A gente concorda em confessar tudo isso aqui, a gente paga uma multa e continua no mercado. Porque na época havia essa discussão que, inclusive, uma das acusações da mídia amiga era dizer: "Nossa, a Lava Jato ela atrapalhou as empresas, a Lava Jato ela fez com que, empregos possivelmente possam ser, pessoas que são empregadas nas empresas, pode ser que elas
né, eram construtoras, né, ah, então, quer dizer, a gente está falando de um número muito grande. Então, havia esse discurso aí de que, ah, não, ela prejudicou. Espera aí, não foi ela, ela apontou os erros. Ela não foi ela que comentou, ela apontou os erros. Só que se dizia, ah, não, mas ela não pode ser punida, porque senão o trabalhador vai ser prejudicado. Não, comadre. Só que para isso, foi criado eu vou esquecer o nome agora, vamos chamar de subterfúgio, né, essa a bondade, assim, da lei, esqueci o nome agora, recurso jurídico, digamos assim, tá, que foi esses acordos de leniência. O que que eram os acordos de leniência? Eles confessavam, eles devolviam, eles pagavam multas e assim poderiam continuar trabalhando no mercado, que foi o que aconteceu na época. Então, nomes, como eu já falei, como Odebrecht, ah, ah, OMS, Camargo Correia, inclusive tem uma empresa, que eu não vou citar o nome, que uma determinada pessoa, quando saiu do poder, ele levou containers and containers de coisas, de móveis, de presentes, de coisas, e que depois, durante muito tempo, pode ser que eu pesquisei há algum tempo atrás, ainda estava no Google, se você colocasse. Ai, gente, eu falo o nome, eu não falo o nome. Ai, vou falar o nome, depois você não tá lá, eu vou ser processado, não vou falar não, procure. Contenders desta pessoa que está sentada na cadeira. E você vai ver que uma das coisas que esta construtora teve que fazer, né, por esses afagos, né, afagos políticos, né, afagos, não, você nos dá esse contrato, eu vou fazer esse afago para você. Então, que foi pagar o aluguel desses containers, tá? Para poder guardar essas coisas. Inclusive, tem uma fala, não sei se você vai achar, que também lembrando agora, se eu achar o vídeo eu coloco para vocês, deste político dizendo: nunca na história desse país houve uma pessoa que estivesse no poder que tenha ganhado tanto presente quanto eu. Então, ele mesmo confessou que ele ganhou presente e ele falou: eu não tinha onde colocar. Quando eu saí, eu não tinha onde colocar. Olha como eu era amado. Olha como eu sou querido. Eu ganhei tudo isso, sendo que há pouco tempo atrás discutia joia que meu ex, lembra do ex? Joias que meu ex recebeu nessas visitas, né, canetas, isso e aquilo, relógios, etc. Que segundo algum tempo atrás, eu tinha pesquisado há muito tempo atrás, que havia um certo limite, mas lógico, a informação que eu tenho há 4 anos atrás, ela deve ter se atualizado, eu não tenho essa informação mais. Mas em um dado momento que essas pessoas estiveram no poder, né, houve uma conveniência, não, até tantos dinheiros, essa pessoa pode ficar com isso, e agora parece que convencionou-se, né? Tem presentes que são pessoais e não são pessoais, e quando tem essa personalidade que quem está dando presente, né? Até esqueci o nome. Depois eu vou lembrar o nome que eles disseram na época. Então, se esses presentes são pessoais, tem um limite aí para o governante, né, para a pessoa que está recebendo no cargo público, recebe isso. Então, houve essas discussões, quando meu ex recebeu uma série de presentes, houve esses questionamentos, pode ou não pode? Quando esta outra pessoa falou publicamente, não sei se você viu, manda para mim e coloca nos comentários, por favor. Olha, ele disse: olha, nunca na história desse país houve uma pessoa tão querida quanto eu, que ganhou tantos presentes que quando eu saí eu não tinha onde colocar. E essa construtora pagou durante anos e anos um aluguel desses contêineres, desse galpão, para poder guardar esses presentes que estavam ali, né, na lista de bondades, de facilidades dessas pessoas. Então, nomes como OMS, Camargo Correia, Banco Chaim, se não me engano, acho que é o Banco Chaim, que inclusive é um partido, que eu também não vou citar o nome, se você for sortudo bastante para poder achar tudo isso, né, que está, porque como diz, muita coisa se apagou da internet, mas são curiosidades aqui que aconteceu, que se você ler o processo, você vai ver que vai estar lá. Inclusive esse grupo Chaim, que era um banco, se não me engane, imagina o banco, tá? E um partido tinha uma dívida. Então, o que aconteceu? Uma determinada pessoa pegou esse dinheiro para poder pagar uma dívida do partido, tá?
Mas qual foi a contrapartida? Esse partido não tinha condições, mas qual foi a contrapartida? Não, nós vamos fazer este investimento e você vai comprar submarinos. Banco, por um acaso, trabalha com isso? É expertise deles? Não. Então eles ganharam aí essa concorrência para poder fornecer, ah, ah, como se diz, fornecer determinadas coisas, inclusive para alguns projetos, inclusive submarino, tá? Uma coisa também que eu quero lembrar, o que muito nos intriga a mim, não sei se intriga você, que uma coisa que me chamou muita atenção nessa operação que aconteceu em 2014, terminou, não me recordo quando, 2016, 2018, não, 2018, anyway, não vou lembrar a data agora, perdoe aí. Que tem um vídeo no meu canal, vai lá, Converse Comadre, tem os shorts, que é um vídeo pequenininho, vai lá e vê, quando o próprio Barroso, ministro do STF, em 2018, ele falava, eu vi, quer dizer, quando ele fala, ele viu, quer dizer, porque ele leu, está no processo, está nas confissões. Ele fala, eu vi a corrupção, eu vi o dinheiro, eu vi as malas, eu vi os ilícitos, em 2018. Então, tudo isso que eu vi, não tem condições de eu vir agora e dizer que não há culpado. E interessante que quando começou, né, este novo pleito, em algum momento um juiz achou por bem anular todo o processo e dizer: olha, foi feito naquele lugar e aquele lugar não é jurisdição. Vamos colocar aqui, tá? E nós vamos investigar. Só que, como todos nós sabemos, eu acho que é uma infelicidade, porque se fosse assim, se o crime não caducasse, né, se o crime não prescrevesse, não existiria tantas aberrações, juridicamente falando, tantos criminosos soltos, não interessa se ele é estuprador, se ele é traficante, se ele seja o que for, existe, né, um prazo na lei, se não me engano é 5 anos, que caduca, ou seja, se você foi processado, se você foi julgado, né, em 5 anos, beleza, se não, você está livre para fazer qualquer outra coisa que você quiser. Então, quando esse juiz vem e fala: olha, foi feito na jurisdição errada, no CEP errado, então vem para cá que a gente vai começar. Alguns criminosos eles vão atingir uma idade, que isso também existe no Brasil, em outros lugares não existe. Quando ele tiver certa idade, ele não pode ser mais acusado criminalmente. Tá? Se não for processado dentro desta data, o crime vai prescrever. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Tanto é que quando a gente vê que essas mesmas pessoas que estiveram lá estão de novo no poder. São as coisas feitas made in Brazil. Então, o Barroso ele fala: olha, eu vi as malas, eu vi o dinheiro e eu vi os crimes. Está lá no meu canal, um vídeo bem curtinho, tá? Que ele fala isso. Isso 2018. Agora, a pergunta que não quer calar: o que aconteceu? Que novo entendimento foi isso? Se houve mala, se houve dinheiro, se houve corrupção, por que essas pessoas que foram culpadas em até a terceira instância por crimes hoje estão soltas? E o pior de tudo, estão na vida pública de novo. Um outro momento também, o próprio, gente, eu não quero citar nomes aqui, mas né, não adianta. O ministro Gilmar Mendes, ele falou na época, né, que a Lava Jato estava, né, com pompa e glória, rodando ali, descobrindo. Você já ouviu aquela expressão, uma expressão meio goiana, não sei se você viu onde você está, cada machatada era uma minhoca? Pois é. Provas e provas e provas. Ele falou assim: olha, o Gilmar Mendes falou, tem vídeo dele por aí. Se você viu, escreve aí. Eu vi, tá? Ele dizendo: este partido, eles corromperam tanto e juntaram tanto dinheiro que eles têm dinheiro para ganhar as eleições, ficar no poder pelos próximos 40 anos. Não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Gilmar Mendes. E o que me intriga de novo é isso: por que em 2018 houve o entendimento do próprio STF dizendo: houve o crime, houve corrupção.
houve dinheiro, houve mala, houve tantas coisas. E por que que mais tarde, ah não, não existe. Lembrando qual que é o título desse vídeo, comadre? Cadê as provas? As provas tá aí. Se você entende juridiquês, vai lá e pesquisa. Não sei se tem condições de fazê-lo. Agora, se você não tem nada a fazer aí de boa, ah, será que não tem prova? Enquanto não sai, como disse para você, quando começou esses depoimentos todos, existiam vários deles. Mas, como eu falei para você, como a censura, antidemocrático, atos antidemocráticos, essa esse essa tem coisa que a gente não pode falar, né, ainda mais que eu estou aqui, mas eu sei que no Brasil, muita coisa não vai poder, já não podia, agora para essas eleições todo mundo vai ser vigiado, e se você não está acompanhando a questão do Twitter, no americano Twitter aqui, se você não está acomodando, menina, se você não viu, compadre de Deus, você que é meu sobrinho, que é mais engajado nessas coisas sociais, das redes sociais, você deve estar sabendo do bafão que está acontecendo, né, de pessoas perseguidas. Eu, sendo da direita, eu sei quem foi perseguido apenas pela opinião, porque estava indicando o que o quarto poder não estava dizendo, isso está acontecendo, nós, né, em algum momento, né, como estou fazendo aqui agora, em um dado momento nós começamos a verbalizar, olha, não é só aquilo ali que está acontecendo não. E o interessante que eu já falei para vocês de um outro momento, que esses canais que foram desmotizados, que foram desligados, que foram impedidos de comunicar, impedidos de fazer vídeos como esses, o que que acontece? Eles simplesmente pegavam uma matéria, porque a gente sabe que de uma maneira geral, né, o o que é pão, o que é circo, eu costumo até dizer, né, se tem nádega e tem teta, a gente está aí, né. Lembra do meu professor Félix que eu falei para você que existem 2 tipos de literatura e entretenimento, o que mexe daqui para cima e o que mexe daqui para baixo, eu poria mais para a cintura, da cintura para baixo. Infelizmente aqui a massa, 2%, sei lá, talvez da população está preocupada em conversar esse tipo de assunto, política, 2%. O resto é tudo bem, todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem o direito de lazer, e é necessário para o momento né, para a gente desestressar da carga, da dificuldade da vida. É necessário? É necessário, mas você tem que ter um pequeno tempo para isso, não muito tempo para isso, porque senão a gente acaba sendo engolido pelo sistema, a gente acaba sendo ludibriado a acreditar em determinadas coisas. Então, muitos canais que foram desmonetizados, etc., o que que eles faziam? Como eles sabem que as pessoas que nas mídias, no quarto poder, lembra do meu vídeo do quarto poder? Dos dinheiros, a mídia amiga que vai falar: olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo outro, a joia isso, a vacina aquilo, fulano delatou, mas não tem delação, ninguém viu isso, né? Ninguém viu as delações, ninguém viu. Agora a gente também pode dizer, cadê as provas, né? Não tem, não tem. Gente, eu não estou aqui dizendo que eu tenho político de estimação. Quando foi comprovado que fulano, beltrano, ciclano é culpado, culpado será. Mas enquanto não tem, são apenas alegações, são apenas discursos. Lembra? Enquanto a gente não criar o discurso para que as pessoas entendam, para que as pessoas venham querer. Lembra do Partido Comunista em 1943? Vamos começar a falar determinadas coisas, imputar determinados nomes, apelidos pesados a determinadas pessoas, que isso vai entrando na mente das pessoas. Lembra disso que eu falei no começo? É o que a gente vê. Tá? E essas mídias que foram banidas, desmonetizadas, canais fechados, pessoas perseguidas, outras pessoas presas, as pessoas tiveram que fugir do país para que houvesse um respiro. Então, o que acontece? Essas pessoas, qual era o crime delas? Antidemocrático. Pegar notícias que estavam no jornal e dizer: olha, além disso que você está assistindo ali, isso também está acontecendo. O desemprego está acontecendo, tal político fez isso, tal pessoa fez aquilo, certo? Então, é por isso que eles são culpados de quê? De divulgar o que já está
nos jornais, está na mídia, o que você talvez não tenha prestado atenção, não tenha tido tempo de ver, ou você viu o título da matéria, mas não viu no corpo da matéria o que é que dizia. Então, esse é o crime, abrir os seus olhos. Esse é o crime dessas pessoas que estão sendo perseguidas. Voltando à questão do Twitter. Então, Elon Musk está dizendo: olha, a nossa empresa foi obrigada a fazer isso, 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 fora da lei. E fora da lei nós não vamos agir, e para isso nós vamos divulgar tudo isso. Está um bafão, se você não acompanha, acompanhe, que é bafão de qualidade, tá? Para você ver que de repente essa pessoa que você acha que está tão certa, tão certa, tão certa, na verdade está acontecendo, está fazendo, cometendo atrocidades, tá? E mais a última coisa que eu quero falar aqui para você, num depoimento de um certo político, eu não vou falar quem é, senão não quer ser presa. Ele foi lá, perguntou para ele: qual que é a sua renda? Quanto que o senhor ganha hoje? A pessoa não sabe dizer. Se você, comadre, se você, compadre, meu afilhado, se perguntar quanto que você ganha hoje, com certeza vai falar: eu ganho isso. E olha que não dá, hein? Ou então eu tenho esta renda. Tudo bem. Todo mundo, a mais 99% de nós, no nosso em nosso pleno juízo, nós somos capazes de dizer qual que é a nossa renda, quanto que a gente ganha e onde está isso. Então, para esta pessoa, para este político, foi perguntado: qual que é a sua renda? Ele enrolou, 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 não soube dizer. Ah, não, tem isso, tem aquilo, meus filhos me dão um dinheirinho, tá? Outra coisa, quando perguntou para ele: escuta, e essa propriedade, e essa propriedade? Ah, não, essa propriedade, eu sabia muito na verdade eu não sabia nada, quem sabia era minha esposa, que a esposa morreu. Como que a esposa vai se defender? Não, era ela que lidava com essas pessoas, era ela que cuidava desses contratos, dessas reformas, dessas tudo que acontecia nessas propriedades, eu não faço ideia. Quem cuidava era minha esposa, só que a esposa estava morta. É o grau de hombridade, é o grau de verdade que esta pessoa deu o depoimento dela. Cadê as provas? Vai lá no YouTube. Enquanto existir, amigo, você vai ver esse vídeo, eu já te falei. Meu sonho é a gente sentar e ver uma maratona, tudo que a gente puder achar, vamos ver. Aí você fala: cadê as provas? Tá aqui. Fulano, Beltrano e Ciclano estão confessando os crimes. Empresas confessando. Empresas dizendo: olha, o pessoas dizendo: olha, tais e tais e tais e tais pessoas que você viu, que já estiveram no governo há muito tempo, receberam dinheiros, receberam malas, receberam propinas. Ai, qual que é a meta? 100 mil inscritos. Ai, que arrogância. Vamos com fé. Lembra daquela música? Anda com fé, eu vou com a fé, não costuma falhar? Sim. Então, eu, você e Deus. Eu nunca te pedi nada. Lembra da Jarilene? Eu poderia estar roubando, matando, fazendo tantas outras coisas, mas estou aqui pedindo que você ajude a divulgar esse canal, tá? Meu intuito aqui é fazer mais uma vez que você se interesse por política e que você abra sua mente, que às vezes essa pessoa que a gente está achando que está fazendo tão bem, mas tão bem, mas tão bem, de repente não está. Só mais um adendo. Eu sei que a gente não gosta muito de ler, porque hoje a enxurrada de informações que a gente tem é tão grande que às vezes a gente não consegue acompanhar todas as postagens. Mas se você quiser, hoje eu postei lá no meu Facebook também. Eu tenho meu Facebook, tem meu nome, Viviane Maurício. Tem, no Instagram, Converte Comadre. E tem também Divulgando o Brasil, onde eu divulgo as minhas coisas, né? Muitas vezes eu posto no Facebook e também posto lá, tá? E eu fiz um pequeno, gente, tudo que tá lá é responsabilidade minha, graças a Deus, eu sou de uma geração. Mamãe, de novo, obrigada. A gente não tinha um pedaço de couro para dar acesso, não tinha roupa, não tinha nada, mas o pouco que ela pôde fazer em termos de educação, ela caprichou. E eu, convenhamos, né? A minha geração foi uma época que a gente sabia, que a gente saía da escola, a gente sabia ler, escrever e interpretar. Eu sou dessa geração. A minha escrita não é a melhor, não é a melhor do mundo, o meu português não é o melhor do mundo, mas eu gosto de escrever umas coisinhas.
Se houver erros, depois eu volto lá e edito e até esses corretores hoje em dia são uma tragédia, né, a gente escreve, se você não vigiar, posta, de repente o corretor escreveu alguma coisa. Mas é isso, vai lá, eu fiz não digamos um retrato geral, mas o que está acontecendo com o Brasil hoje? Na mídia, nem fala muito o que está acontecendo na mídia, né, porque está tão ocupado em falar do meu ex, que não tem outras coisas, mas está acontecendo alguma coisa. E nesse texto que eu escrevi essa madrugada, né, enquanto você estava aí dormindo, eu estava indo para o meu trabalho, aí eu falei assim: "Ah, deixa eu escrever isso aqui". E é um texto, que eu achei muito interessante. Tem lá uma foto lá do canal Converse Comadre, eu tô lá assim, ó, tá. E vai lá, dê o seu like, faça o seu comentário e dê uma passeada lá, eu postei algumas coisinhas para vocês, eu espero que vocês gostem. Lembrando, Instagram, Converse Comadre, e Instagram também Divulgando o Brasil, e lá no YouTube, você já está, né, Converse Comadre, e lá no Facebook, Viviane Maurício, tá. Um beijo grande, sim, mais uma vez. Cadê as provas? Vai lá e veja, as provas estão lá, tá? Para quem quiser ver. Quem quiser continuar assim, fique à vontade. Outra coisa também, vamos chegar aos 100, para a gente chegar aos 100, para a gente chegar aos 100, até chegar a 100.000, me ajuda aí, tá? Deus te abençoe onde você estiver, que a mão do Senhor te prospere, onde você colocar os seus pés, que Deus te abençoe e te dê por herança. E muito obrigada por estar aqui. É um prazer muito grande e o canal tem crescido e você tem me ajudado. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.